Vamos lá, candidato, dando continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e Adolescente, vamos trabalhar aqui um ponto muito importante para o seu concurso. Colocação em família substituta. Como que eu coloco uma criança ou uma adolescente em família substituta? Por meio de guarda, tutela ou adoção. O fato é o seguinte, nós vamos fazer aqui um quadro comparativo desses três institutos, montando aqui a diferença para você do Instituto da Guarda, Tutela e Adoção. As diferenças da adoção, as mudanças da adoção. E aqui eu quero lembrar aos senhores o seguinte, mantenha-se atualizado sempre com os informativos do STJ e o STF, tá? Nós temos vários julgados voltados aí para a área de adoção. Você vai ver algo importante, onde a lei diz o seguinte, olha, a avó não pode adotar o neto. Quem são os impedidos de adotar? Né? Os avós e os irmãos. A avó não adota neto, tanto é que o STJ diz, é proibida a adoção avoenga. Mas nós tivemos uma excepcionalidade, tá? Onde foi possível a adoção feita por uma avó. Então, aí você vai ler esse julgado, ler esse informativo, você não vai achar que é a regra, tá? Vó não pode adotar o neto. Se cair em prova, é assim que você vai marcar. A excepcionalidade, candidato, que teve pelo julgado do STJ, foi de uma criança de 11 anos de idade que ficou grávida, sofreu violência sexual e engravidou. E depois, a mãe dela, dessa criança, né, resolve adotar o neto. Então, foi algo excepcional e o caso chegou até o STJ e foi possível a adoção feita por essa avó. Mas algo excepcional, perfeito? Primeiro ponto, antes da gente traçar essas diferenças, eu quero lembrar para você da Lei 12.010 de 2009, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente na parte de adoção. E essa lei, candidato, veio, e todo mundo ficou chamando a Lei 12.010 de 2009 da nova lei da adoção. Ela não mexeu só na parte de adoção, mas ela fez uma grande reforma na adoção, perfeito? Então eu quero seguir aqui com você algo importante, dizendo o seguinte, olha, no material, vamos traçar uma pirâmide para a gente começar a entender a colocação em família substituta. Então, o nosso ponto aqui agora será colocação em família substituta. Como que eu coloco uma criança ou adolescente em família substituta? Já falamos, por meio de guarda, tutela ou adoção. Candidato, e é bom lembrar que a colocação em família substituta é uma medida protetiva, né? Uma medida protetiva específica. Essa medida que está lá no artigo 101 do ECA. Perfeito? Colocação em família substituta é medida, sim, protetiva, que só pode ser concedida pelo juiz. Conselho tutelar não pode colocar criança ou adolescente em família substituta. O fato é o seguinte, candidato, a lei 12.010 de 2009 veio, tá, fazendo uma alteração e deixando claro que qualquer criança ou adolescente deve permanecer com a sua família biológica, com a sua família natural. Então, nós temos, em primeiro lugar, claro, a família natural. Mas, para a lei, quem é esta família natural? É aquela formada pelos pais e as crianças ou aquela formada por um deles e a criança. Essa é a família natural, a família biológica. Inclusive, isso já foi cobrado na prova do Detran, aqui do Distrito Federal. Em segundo lugar, não sendo possível ficar com a família natural, com a família biológica, a criança vai ser colocada na família chamada de família extensa. Chamada de família extensa. É a chamada família ampliada. Família extensa, família ampliada. Tem doutrinador que classifica como família, justamente uma família que está mais próxima, então seria a família parental, perfeito? E, candidato, não sendo possível, essa criança vai ser colocada em uma família substituta. Ou seja, colocado em família substituta por meio de guarda, tutela ou adoção. E aqui o fato importante que eu quero lembrá-los é o seguinte, algo que caiu aqui na prova do Detran também do Distrito Federal,
terminou de cair na prova de promotor de justiça do Goiás. Olha o cuidado, candidato. Estrangeiro. Estrangeiro, tá? A adoção internacional, que é aquela feita por estrangeiro, ou também aquela feita por brasileiro residente no exterior, a adoção internacional, olha o cuidado aqui. O fato é o seguinte, o estrangeiro só pode adotar, só é possível adoção. Estrangeiro não pode ter nem guarda, nem tutela de criança brasileira. Para o estrangeiro só admite a adoção. Isso já caiu em prova várias vezes. Então, veja, a adoção aqui internacional é uma excepcionalidade. Ela só será aplicada em último caso. Então, nós temos aqui essa pirâmide justamente para você entender a colocação em família substituta. Candidato, então, nós vamos agora no paralelo que eu tracei aí para você. Muito importante, inclusive, candidato, esse paralelo que eu tracei aqui para você, te mostrando 14 diferenças do Instituto da Guarda, Tutela e Adoção, é justamente o paralelo que eu tenho no meu livro. Eu coloquei isso aí resumindo para você, para facilitar a coisa. Na semana da sua prova, imagine, você revisando, lá pegando a revisão rápida, você pega esta tabela aqui e mata a parte de guarda, tutela e adoção sem problema nenhum. Então, vamos aqui juntos. O fato é o seguinte, do artigo 33 ao artigo 35 do ECA, você encontra o Instituto da Guarda, o Instituto da Guarda. Antes de eu começar a traçar o Instituto da Guarda, candidato, eu quero lembrar com você uma posição recente do STJ. Então, vamos lá, deixa o seu material de lado e vamos entender aqui um pouco a questão da jurisprudência. Acompanhe sempre o site Dizer o Direito, tá? Para você acompanhar os informativos esquematizados do STF e do STJ. Candidato, eu quero lembrar o seguinte, houve uma decisão recente do STJ dizendo que a guarda compartilhada, tá, poderá ser deferida mesmo que os pais, mesmo que os genitores tenham divorciado litigiosamente, ou se não que os genitores estejam ainda em litígio, perfeito? É possível sim a guarda compartilhada. Lembre que essa guarda compartilhada, regra geral, o juiz só deferia a guarda compartilhada se os genitores tivessem uma relação amigável, perfeito? Aí o STJ decidiu agora recentemente, é possível a guarda compartilhada ser deferida, tá? Mesmo que os pais estejam em litígio, um divórcio litigioso, ou mesmo que não tenham um bom relacionamento. Aqui nós vamos pensar sempre nesses três institutos, guarda, tutela e adoção, você vai pensar sempre, candidato, no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Vai fazer um concurso segunda fase, vai falar sobre guarda, tutela ou adoção, esse princípio é fundamental. Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. É possível adoção por casal homoafetivo? Sim, e nós vamos ver que a fundamentação do STJ é baseada no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, vendo o caso concreto, sem dúvida, perfeito? Então, fique antenado com a jurisprudência do STJ. Nós tivemos, inclusive, uma alteração recente sobre remissão, que hoje eu ainda gravo para você. Nós vamos colocar lá no bloco de remissão algo importante para você, que foi a atualização agora recente do STJ, perfeito? Então, candidato, vamos trabalhar o Instituto da Guarda e nós vamos colocar uma situação hipotética para você entender. No Instituto da Guarda, imagine, a avó está exercendo a guarda do neto, ou a tia está exercendo a guarda do sobrinho, tá? A mãe e o pai não pode ali exercer, teve algum problema com seu poder familiar, tá? E aí a avó está exercendo a guarda. Ou a mãe está doente, ou a mãe sumiu e alguém precisa exercer essa guarda. Então, nós vamos gravar aqui o exemplo da avó exercendo a guarda deste neto. Então, no Instituto da Guarda, o que nós temos no Instituto da Guarda? Agora, no seu material, junto comigo. No Instituto da Guarda, nós temos o primeiro ponto importante, candidato. O Instituto da Guarda, ele implica o quê? Ele implica assistência material, moral e educacional. Isso quer dizer que a avó
que está exercendo a guarda do neto, ela está obrigada a dar assistência material, moral e educacional para esta criança. Ou a tia, ou seja, o guardião, ele está obrigado a dar assistência. Então, candidato, palavra-chave para a sua prova: assistência para a guarda, tá? O Instituto da Guarda implica assistência material, moral e educacional, porque depois nós vamos trabalhar vendo justamente as diferenças nos demais institutos. O Instituto da Guarda, ele é um instituto revogável a qualquer tempo. Ah, então quer dizer que a avó está exercendo a guarda do neto. A avó teve um problema de saúde muito sério, não pode mais dar essa assistência para o neto. E agora, revoga-se a guarda e a guarda será deferida a outra pessoa, perfeito? Então, esse instituto, ele é revogável a qualquer tempo. Lembrando sempre do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Candidato, e a terceira diferença, uma diferença muito importante, muito cobrada em prova: no Instituto da Guarda não há perda do poder familiar. Não é porque a avó está exercendo a guarda do neto que a mãe perdeu o poder familiar. Imagine a seguinte situação hipotética. Deixe seu material de lado. Vamos entender aqui, ó. Imagine a seguinte situação hipotética. A mãe da criança está cumprindo pena. A mãe da criança está cumprindo pena por tráfico de drogas. Lembra que nós já estudamos aqui a perda do poder familiar e eu disse para você que não, pelo fato da mãe estar cumprindo pena por um crime, por exemplo, de tráfico de drogas, ela não perde o poder familiar. Ela vai perder o poder familiar se ela praticar crime doloso contra o próprio filho com pena de reclusão. Aí ela vai perder. Mas imagine o seguinte: a mãe desta criança, a genitora desta criança, está cumprindo pena por tráfico de drogas. E a avó está exercendo a guarda. Então, pelo fato da mãe estar cumprindo pena, a avó exercendo a guarda, o Instituto da Guarda implica perda do poder familiar? De jeito nenhum. No Instituto da Guarda não há perda do poder familiar. Você vai ver a diferença na tutela e na adoção. Perfeito? Então, muito cuidado, candidato, com essa observação. Perfeito? Volte para o seu material, vamos lá. Quarta diferença aqui da guarda. A guarda, candidato, ela destina-se a regularizar a posse de fato. Pode ser deferida liminar ou incidentalmente nos processos de tutela e adoção. Imagine, a tia da criança entra com uma ação pedindo adoção da criança, mas ela requer a guarda, aí ela pede uma guarda liminarmente, a criança está em situação de risco, perfeito? Então, na verdade, a guarda aí foi utilizada para quê? Para regularizar uma posse de fato, ou senão, às vezes, a tia já estava dando uma assistência material, moral e educacional, mas agora a tia requer a adoção e ela pede liminarmente, incidentalmente, o deferimento da guarda. É possível? Sem dúvida. Quinta diferença do Instituto da Guarda. A guarda confere ao menor a condição de dependente para todos os fins e direitos, inclusive os direitos previdenciários. Muito cuidado com isso aqui na prova. Já caiu várias vezes. Candidato, está expresso na letra da lei. Se a criança ou adolescente está sob a guarda de determinada pessoa, esta criança, esse adolescente, passa a ser dependente desta pessoa. Então, se perguntar na sua prova, julgue os itens nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Há direitos previdenciários garantidos para o menor que está sob a guarda de determinada pessoa, você vai marcar verdadeiro, perfeito? Nós temos divergências, tem doutrinador dizendo que não, isso já caiu em prova várias vezes, e isso é letra da lei, então não tem como discutir, tá claro? Sexta diferença da guarda: não há alteração no nome da criança ou adolescente. A avó ou a tia ou determinada pessoa que está exercendo o Instituto da Guarda, ela não pode alterar o nome da criança, ela não pode alterar o sobrenome da criança. Por que ela não pode alterar nome, alterar sobrenome? Olha o cuidado, candidato, porque a guarda é revogável a qualquer tempo. Então, não é porque a tia está exercendo a guarda do sobrinho que ela pode mudar o nome e mudar o sobrenome, perfeito? Próxima diferença, e agora vamos ter um cuidado aqui. Tipos de guarda. Nós temos a guarda de fato. Que guarda de fato é essa, candidato?
A tia está dando assistência material, moral e educacional, mas a tia não foi até o Poder Judiciário requerer a guarda do sobrinho. Então, a tia não tem uma guarda de direito, uma guarda legal. A tia não tem documentação judicial fazendo prova dessa guarda, mas ela tem uma guarda de fato. Ela dá essa assistência. E aí eu quero chamar a sua atenção o seguinte, não é porque a tia tem a guarda de fato, tá? Que vai dispensar estágio de convivência, se ela vai adotar essa criança, tá? Não é porque ela tem a guarda de fato que ela tem essa prioridade aí nesse processo de adoção. Muito cuidado. Além da guarda de fato, nós temos, né, o contrário aqui, a guarda de direito, a guarda legal, a guarda concedida pelo Poder Judiciário, perfeito? A guarda compartilhada, que não está no ECA, nós temos lei específica, né, da guarda compartilhada, a 11.698 de 2008. E lembrando aí para vocês que nós falamos que é possível sim a guarda compartilhada, o STJ decidiu agora, mês passado, que é possível sim, está no informativo, a guarda compartilhada ser deferida mesmo que os genitores estejam em litígio, perfeito? Guarda provisória, tem apenas uma guarda provisória. A avó está com a guarda provisória do neto. A mãe teve algum problema, tá? Algo provisório e a avó está com essa guarda. Ou a guarda permanente, uma guarda definitiva. Bom, candidato, observação importante aqui, o ponto 8. A decisão judicial a respeito da guarda transitada em julgado não faz coisa julgada material. Olha o cuidado aí, ó. A galera da carreira jurídica, cuidado. Decisão deferindo a guarda, tá? Com trânsito em julgado, ela não faz coisa julgada material e pode ser modificada. Sempre para quê? Para atender aquele princípio que eu já citei para você umas 3 vezes, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, perfeito? O guardião, ele pode opor a guarda a terceiro, inclusive aos pais. Muito cuidado aqui com essa observação. Então, deixe o seu material de lado, nesse ponto 9. A avó está exercendo a guarda do neto, perfeito? A mãe é usuária de drogas, a mãe deixa a criança em situação de risco e essa avó está exercendo a guarda. Candidato, muito cuidado para a prova. O Instituto da Guarda, o guardião, pode opor a guarda a terceiro, inclusive ao pai da criança, à mãe da criança. Tá claro? Então, muito cuidado. Se perguntar em prova, já caiu várias vezes, o Instituto da Guarda, tá? O guardião pode opor a guarda a terceiro, inclusive ao pai da criança? Pode, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Voltando no seu material, a guarda, ela pode ser concedida à pessoa física ou jurídica. Você deve estar fazendo uma interrogação aí, né? Professora, a guarda ser deferida à pessoa jurídica? Como assim? Como que a pessoa jurídica vai dar assistência material, moral e educacional? Como que é isso? Candidato, já caiu em prova. E olha o caso aqui onde a guarda poderá ser deferida a uma pessoa jurídica. A guarda será deferida à pessoa jurídica se a criança foi colocada em uma creche. Perfeito? Aí a guarda está ali com a pessoa jurídica, com a creche. Então é só ter o cuidado, peguinha na hora da prova. A guarda estatutária é um munus público, sem dúvida, né? Está ali no Estatuto da Criança e do Adolescente e, regra geral, ela é conferida, lógico, pelo Poder Judiciário. Guarda alternada não se confunde com a guarda compartilhada. Porque, às vezes, candidato, o que acontece? Vai alternando. A criança fica uma semana com a mãe, uma semana com o pai, isso é a guarda alternada. A guarda compartilhada, que é algo mais em paz, né? Não precisa ter esse rigor. Final de semana é seu, final de semana é do pai, do genitor A, final de semana do genitor B, perfeito? Não existe isso. Então, há sim diferença da guarda alternada para a guarda compartilhada. 13ª diferença da guarda. Se o guardião descumprir os deveres da guarda, responderá nas esferas administrativa e penal, sem dúvida, né? No próprio artigo 93 e o 249 do ECA, tá? Ele vai responder pelo 249 do ECA, que caracteriza uma infração administrativa.
E aquela observação que eu falei lá atrás para você, que seria a nossa última observação da guarda. O guardião pode ter a guarda ou a tutela do menor, tá? Perdão, o estrangeiro não pode ter guarda ou tutela. O estrangeiro só pode adotar. Então, é o estrangeiro, ele pode ser o guardião dessa criança? Não. Pode ser o tutor? Não. Estrangeiro só pode adotar. Então, veja, candidato, deixando seu material de lado, vamos lá? Então, veja, você tem 14 pontos diferenciando aí o Instituto da Guarda. Depois desse entendimento, você vai fazer a leitura da letra da lei, simples, tá? E entender a jurisprudência do STJ e do STF. E vou deixar para vocês jurisprudência atualizada, tá? E aí, daqui para frente é só exercício. Eu já deixei mais de 200 questões aí, então muito cuidado. E vou deixar questões novas de 2016, perfeito? Vamos para o Instituto da Tutela. Olha o cuidado com o Instituto da Tutela, candidato. Primeiro detalhe. Imagine, o pai da criança faleceu. A mãe da criança também faleceu, houve um acidente de carro e faleceu o pai e a mãe dessa criança. E deixou bens. Essa criança não precisa apenas de um guardião. Ela precisa de alguém para exercer a tutela. Ela precisa de alguém para dar assistência e administrar os bens deixados pelos pais. Então, o Instituto da Tutela, tá? Ele é mais rigoroso. O Instituto da Tutela, a gente brinca, o tutor, ele vai trabalhar mais que o guardião, tá? Por isso que a tutela, a gente diz que ela é um munus público, né? A tutela, ela é um encargo, tá claro? O guardião trabalha um pouquinho menos, o tutor vai trabalhar mais. Porque o Instituto da Tutela já implica o dever de guarda, perfeito? Agora, candidato, muito cuidado, já caiu várias vezes em prova, já está batido, isso em prova não tem como você errar. O fato é o seguinte, olha, o Instituto da Tutela só é conferido até 18 anos. Se o menino completou 18 anos, não precisa mais de tutor, perfeito? Antes a tutela ia até 21, agora não mais, claro? Então, agora vamos para as diferenças da tutela. No nosso material, vamos lá, nós temos a primeira observação referente à tutela e agora você já consegue fazer o paralelo com a guarda. O fato é o seguinte, candidato, vamos lá. Então, naquela situação hipotética onde eu disse para você, não existe mais a mãe da criança, não existe mais o pai da criança. Porque se a criança não tem a mãe, mas tem o pai, é claro que essa criança não precisa de tutor, perfeito? Então, no Instituto da Tutela, o tutor está obrigado a quê? O tutor, o Instituto da Tutela, ele obriga assistência material, moral e educacional. Igual o Instituto da Guarda, só que aqui vem a diferença. No Instituto da Tutela, além de dar assistência, o tutor vai administrar os bens do tutelado até que ele complete 18 anos de idade. Então, candidato, para a sua prova, olha que diferença importante. A guarda, assistência. Na tutela é assistência mais a administração dos bens. Perfeito? Segunda diferença, igualzinha da guarda, o Instituto, lembra que nós falamos que o Instituto da Guarda é revogável a qualquer tempo. A tutela a mesma coisa, candidato. Então, considere a seguinte situação hipotética. O tio da criança está exercendo a tutela. Ele é o tutor da criança. Inclusive, eu tive um caso que foi o meu aluno, ele era o tutor do sobrinho dele e ele passou no concurso da Polícia Federal e a Polícia Federal mandou ele para uma fronteira. De início, ele foi para a fronteira. Novinho, né? De início vai ralar. Foi para a fronteira. E aí, olha o cuidado, ele ficou preocupado e agora... Bom, revoga o Instituto da Tutela, contrata um advogado, ele peticiona, você não pode levar essa criança para a fronteira, não tinha condições naquele momento. E o que aconteceu? Revogou o Instituto da Tutela e a tia ficou como tutora, perfeito? Então, o Instituto da Tutela é revogável a qualquer tempo, assim como o Instituto da Guarda. E se esse tio também não estivesse realizando muito bem o Instituto da Tutela ou estivesse dilapidando o patrimônio da criança, tá? A tutela seria revogada a qualquer tempo. Terceira diferença, candidato, da tutela. Na tutela há, olha o cuidado, há perda ou suspensão do poder familiar. Olha a diferença, na guarda não há perda do poder familiar.
No Instituto da Tutela, há sim perda ou suspensão do poder familiar. Quarta diferença da tutela. A tutela poderá ser concedida à pessoa até 18 anos incompletos. Lembra? Foi o que nós falamos lá atrás. Antes a tutela ia até 21, agora não mais. Perfeito? O menino completou 18 anos de idade, absolutamente capaz, ele não precisa mais de tutor. Quinta diferença. Confere ao menor todos os direitos. Candidato, olha um cuidado aqui. Está expresso no ECA, na parte da guarda, que a criança ou adolescente que está sobre o Instituto da Guarda, ele tem direito previdenciário garantido. Isso está lá expresso no ECA. Na parte da tutela, não está expresso no ECA, mas ele tem direito previdenciário sim. E isso está onde, professora? Isso é lá da lei previdenciária, não do ECA. Perfeito? Sexta diferença da tutela. Não há alteração no nome da criança ou adolescente. A mesma coisa da guarda. Lembrando que a tutela também é revogável a qualquer tempo. Então, o tutor, ele não vai mexer no nome da criança, ele não vai mexer no sobrenome da criança. Perfeito? Quais são os tipos de tutela aqui? Nós temos a tutela legítima. Primeiro detalhe, candidato, apesar da ordem aqui. Em primeiro lugar, vamos destacar a tutela testamentária. Em primeiro lugar, a tutela testamentária. Por que, em primeiro lugar, a tutela testamentária? Se a mãe e o pai, em comum acordo, deixou já um testamento, em comum acordo, colocaram lá no testamento. Se eu vier a falecer, colocaram uma cláusula. Se a gente vier a falecer e tiver filho menor, o tutor será X. No testamento já designaram quem seria o tutor. Então, olha o cuidado. O juiz respeita, em primeiro lugar, a tutela testamentária. No testamento deixado pelos pais, tem algum tutor designado? Tem. Então, em primeiro lugar, tutela testamentária. Não tem, tá? Se não tiver a tutela testamentária. Aí nós vamos para a tutela legítima. Então, em segundo lugar, vamos para a tutela legítima, que seria a tutela o quê? Concedida ali pelo familiar, tá? Pelo familiar, composta pela família. Não teve testamento, o pai não indicou. Então, quem pode ser o tutor? Vamos ver, uma tia pode ser a tutora, a avó pode ser a tutora. Lembre, a avó não pode adotar, mas tutora a lei não proíbe. Perfeito? Tutela dativa. Que tutela dativa é essa, candidato? A tutela deferida pelo juiz, tá? O juiz vai designar quem será o tutor. Então, tutela dativa. Ou a doutrina diz que também é possível a tutela compartilhada. A lei não diz, isso é questão doutrinária, né? É possível compartilhar essa tutela aí entre pessoas, membros da família. Claro? Oitava diferença da tutela. O Instituto da Tutela pertence ao direito assistencial. Tá claro? Direito assistencial. Lembrando mais uma vez aqui, ó. Aqui vigora sempre o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E lembrando mais, candidato, a tutela, você encontra ainda detalhes aonde no Código Civil. Tanto é que a diferença do nosso ponto 9, ó, o Código Civil de 2002 criou a figura do protutor. Quem é esse protutor? O protutor, ele vai fiscalizar o tutor. Inclusive, ele pode receber um certo valor, tá? Para justamente fiscalizar os atos do tutor. Lembre que o tutor, ele está dando assistência, mas ele está administrando os bens do menor, claro? Décima diferença, vamos aqui. Denomina-se pupilo ou tutelado a pessoa menor de idade, sobre a qual recai a tutela. Porque às vezes você pode encontrar isso na prova, né? O pupilo, tá? Que pupilo é esse? É o menor que está sob tutela. Então pode aparecer na sua prova o pupilo ou tutelado, tá? É o menor que está sobre tutela. A tutela é sucedâneo ou medida supletiva do poder familiar, sem dúvida, né, candidato? Veja, faleceu a mãe, faleceu o pai. O menino está sobre a tutela. Esse tutor está dando assistência e administrando os bens. Então, é medida supletiva. Só vai existir a figura do tutor se não tiver o pai e a mãe ali exercendo o poder familiar. Perfeito?
12ª diferença, o tutor é o representante legal da criança ou do adolescente para todos os atos da vida civil. O tutor pode dar autorização para viagem, tá? Ele está exercendo ali a tutela, então ele é o representante legal do menor. 13ª diferença da tutela. Enquanto o tutor não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor adotar o menor, sem dúvida, né, candidato? Lembre que o tutor está administrando os bens do menor. Então, para ele adotar, ele tem que saldar toda a dívida, ver se tem, como que você administrou, o menor tem uma casa, tem carro, conta bancária, recebe aluguel, ele tem que saldar tudo, prestar contas com o juiz. E finalizando o Instituto da Tutela, nós temos no último ponto dizendo que a tutela e a adoção englobam a guarda, mas a tutela não convive com a adoção. Claro, candidato. Se adotou uma criança, é como se filho biológico fosse. Quem adotou passa a ter aí o poder familiar, então não vai precisar mais de tutor. Perfeito? Então, candidato, deixe o seu material de lado, agora você já consegue diferenciar bem o Instituto da Guarda para o Instituto da Tutela. No próximo bloco eu faço com você o Instituto da Adoção, o instituto que mais cai em prova, perfeito? Até o próximo bloco.